Shalom, shalom! E hoje é segunda-feira, início de semana, né? Estamos aqui novamente para uma nova ministração e deixar, né, com que o Senhor venha nos abençoar nessa semana toda, encher a nossa semana das virtudes do Altíssimo, né? E como início de semana, hoje nós queremos apresentar diante do Senhor a chama da sabedoria, né? A chama da sabedoria, o espírito da sabedoria é aquele que vai nos direcionar para tudo que nós vamos fazer. Ele é muito importante. 7 dias da semana nós precisamos acionar os 7 espíritos do Senhor e andar de menorá em menorá, até que nesses 7 dias se feche o ciclo completo no Shabat. Amém, queridos? Em nome de Jesus, vamos apresentar a nossa semana? Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, até que o Senhor tem nos ajudado. Pai, nós queremos nos colocar, Pai, diante do Senhor, com tudo que nós temos, o nosso mês, as nossas finanças, a nossa semana, os nossos propósitos, as nossas motivações, Pai, a intenção do nosso coração, tudo aquilo que o Senhor vai nos abençoar, Pai. Nos livra, Senhor, de todo mal. Nos livra de nós mesmos, Senhor. Nos livra, Senhor, dos ataques, Pai, que nós sofremos diariamente, de Satanás e seus demônios. Nos livra, Senhor. Ah, meu Deus, do homem carnal que somos. Pai, nós queremos colocar o Senhor diante desse início de semana. Nessa última semana, Senhor, de Chesma, aonde, Senhor, nós teremos a partir das 18 horas da quinta-feira um novo mês chamado Kislev, o mês, Senhor, da festa da dedicação, do derramar do óleo, dos milagres, Pai. Pai, nós cremos, Senhor, que o Senhor continua ainda fazendo milagre hoje, ontem e eternamente, porque o Senhor é o mesmo Deus e o Senhor não muda. Tudo que há em ti há um sim, um amém. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, que nesse início de semana o Senhor possa, Senhor, nessas duas últimas ministrações do mês de Chesson, nós queremos que o Senhor venha falar conosco, Pai. Pai, em nome de Jesus. A casa que for entrar esse ensino, essa palavra, Senhor, abençoe, Senhor, os filhos e filhas do Senhor. Pai, nós precisamos do Senhor e declaramos que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E assim seja. Não permita, Pai, que andemos, Senhor, nos bloqueios mentais, Senhor, que são constantemente atacados por espíritos. Pai, não permita que tomamos nenhuma decisão precipitada, mas que nós andamos na sabedoria do Senhor e nela nós prosperaremos. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus, glória a Deus, início de semana, né? Em nome de Jesus. Última semana do mês de Chesna. E praticamente na sexta-feira no Shabat, olha que maravilhoso. Primícias de Kislev, né? Um novo mês espiritual, um calendário redentivo. E nós vamos de glória em glória, de semana em semana, de mês em mês, de ano em ano, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém? E nós estamos fazendo as ministrações do mês de Chesma. Hoje eu faço mais uma e falta mais uma. E aí nós vamos entrar nas bênçãos do mês de Kislev. É um mês que praticamente é um mês de milagres, do derramar do óleo, do óleo no candelabro, muito, muito, muito importante. Um mês dos sonhos improváveis, também é um mês que nós precisamos tomar cuidado, porque tem muita interferência nos sonhos, né? E hoje eu quero falar para vocês da questão, vou compartilhar aqui a tela. Olha só. Insatisfação com os relacionamentos. Quando a gente fala de insatisfação com relacionamento, a primeira coisa que as pessoas pensam é o relacionamento conjugal. Mas, queridos, relacionamento nós temos que ter com todo tipo de pessoas, ué, com a nossa família, com a nossa casa, com as pessoas do trabalho, né? Então, os relacionamentos é algo muito importante. E é através desses relacionamentos que nós fazemos o quê? Nós nos movemos,
Nós temos um espaço no mundo, na sociedade, né? Então, a insatisfação com os relacionamentos, ela pode ter muita interferência, sim. O Senhor prioriza, né, Jesus, quando ele constituiu os 12 apóstolos, né? Na verdade, Jesus chamou 70. De 70 foram peneirando, peneirando, ficou 12 por fim, 3 ficou com ele até a entrega da morte na cruz. Mas a unidade dentro das igrejas, dentro da nossa casa, dentro de todos os lugares, ela é importante. E nós precisamos zelar por isso. E por que que os relacionamentos não dão certo? Por causa de uma parte que eu tenho por fundamental que se chama comunicação. Então, nós não sabemos conversar com as pessoas, nós não sabemos o limite do respeito, e isso é muito importante, porque se você não tiver respeito, querido, respeito, eu acho que é uma das bases mais fundamentais, né? É claro, queridos, que o princípio do Senhor, ele está acima de tudo, e nós temos que zelar pelo princípio do Senhor. Mas, dependendo da vulnerabilidade com que a pessoa foi criada, ela foi estabelecida, a casa que ela veio, ela nem vai saber o que é princípio. Então, a gente tem que ter respeito. E se a gente tiver respeito, a gente conduz as pessoas nas verdades de Cristo. Mas o respeito, ele é fundamental, ele é importante, e ele é uma das bases mais importantes que nós temos que ter. Insatisfação com os relacionamentos. E Gálatas 5:26. Então, diz assim a palavra do Senhor: olha, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo invejas uns dos outros. Então, quando há uma provocação, há uma falta de respeito. E se aconteceu essa falta de respeito, provavelmente nós vamos incitar a ira do outro. E aí os relacionamentos já começam a se comprometer. Então, hoje, eu quero falar um pouquinho para vocês, melhorando a comunicação verbal. Isso é muito importante, queridos, é muito importante. Isso a gente vê em todos os lugares. João capítulo 5. Abre a sua Bíblia em João capítulo 5. Gosto muito do Evangelho de João, eu tenho ele para mim como um evangelho que fala do amor do coração de Deus. João capítulo 5, verso 19. Então Jesus, ele tinha os seus 12 discípulos, né, que se tornaram os apóstolos, e ele sentava à mesa, e era ali o momento em que eles iam partilhar de comer e falar do que eles estavam fazendo, do que tinha sido, do que tinha acontecido. Jesus, ele andava fazendo seus milagres, ensinando seus discípulos o amor ao próximo, o respeito. E os discípulos, quando sentavam na hora da refeição, iam perguntar a Jesus: como o senhor fez isso? Por que o senhor fez isso? Que visão que o senhor teve, né? Então, eles iam aprendendo, e Jesus ali ensinando eles, né, no partir do pão. Então, Jesus, ele prioriza pela unidade. E João capítulo 5, no verso 19, na minha Bíblia tem um subtítulo dizendo assim: olha, Jesus explica a sua missão. Né? Olha que maravilhoso. Vamos lá? Então Jesus lhes falou: em verdade eu vos digo que se o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Então Jesus, ele tinha uma missão importante, que era testemunhar um Pai nos céus. E ele trouxe, e ele veio com essa missão de trazer a existência de Deus, que é uma esperança que todos nós precisamos ter, né? Nós precisamos ter essa esperança da volta para o céu. O céu, ele é uma missão importante. Nós viemos testemunhar o amor de Deus para uns com os próximos, com outros, né? E isso é a igreja de Cristo. Então, é muito fundamental que nós não esqueçamos,
Nós vivemos na loucura dos dias, no desespero das almas e esquecemos que nós precisamos voltar para a nossa casa celestial. E Jesus falou: Olha, eu não faço nada, todas essas coisas maravilhosas que eu faço por causa do Pai, né? Então, Jesus, ele glorificou o Pai, e nós precisamos glorificar o Senhor Jesus através das nossas atitudes. 20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. E o Pai ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honraram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então Jesus falou: olha, tudo que eu estou fazendo, né? E ele disse assim, ó, no 24, ó, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e esse não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então Jesus falou: Olha, tudo que eu faço, e se vocês crerem em mim, vocês estão crendo no Pai. Essa é a grande missão. Capítulo 6, a partir do verso 41. E aí, o que estava acontecendo? Jesus estava fazendo todas essas coisas e Jesus estava ganhando grandes adeptos, porque as pessoas queriam andar, a multidão queria andar com Jesus, porque Jesus, ele adquiriu, Jesus trouxe para as pessoas uma esperança perdida, respeito. E isso, queridos, é tão importante na vida das pessoas, mas tão importante que as pessoas lutam por isso, um lugar, um espaço para ela. Então, isso é uma forma, é uma forma de lutar por dignidade, né? Dignidade. Então, dignidade e respeito é algo que as pessoas têm lutado muito por isso. Jesus, ele era maravilhoso nisso, queridos. Ele não julgava, não pesava ninguém, ele falava a verdade, mas ele, ao mesmo tempo, Jesus mantinha a unidade e o respeito, e isso era muito importante. Quantas pessoas naquela época, porque não tinha uma posição, não tinha um estudo, eles eram discriminados, né? Eles eram tidos na sociedade como, isso aqui não tem voz, não tem nada, não é ninguém. Então, eles não tinham voz, e Jesus, ele veio para essas pessoas, para que elas pudessem ter uma voz, um lugar, uma dignidade humana. Jesus, ele foi perfeito, queridos, nas suas colocações, ele foi perfeito nas suas palavras, ele era maravilhoso, né? Como não amar um Deus tão grande como esse? E aí, os judeus, né, os sacerdotes começaram a murmurar, porque eles estavam perdendo a popularidade, era a concentração total, como eles eram os únicos portadores de voz. Então, ninguém tinha o direito de falar, e Jesus estava dando voz para aqueles que não tinham mais voz, que estavam praticamente abandonados, que estavam praticamente esquecidos como pessoa humana. Porque nós colocamos o quê? É, nós rotulamos as pessoas pela cor da pele, pelo capital econômico, pela inteligência, pelo intelecto, né? Nós colocamos esse pode, mas Jesus não. Jesus, ele amou e amou até a cruz. A alma humana. Então, a alma humana, ela não tem cor. A alma humana, ela não tem poder de capital econômico. A alma humana não tem inteligência, mais ou menos, não tem isso. Jesus não faz isso. E as pessoas se maravilharam, porque o Senhor Jesus deu cor, trouxe vida e esperança para aqueles que não eram ninguém. E aí os sacerdotes, os detentores do poder, falaram: não, como é isso? Nossa, isso aqui vai virar uma bagunça. Hã? Ele é um desordeiro, porque a ordem estabelecida somos nós. Ninguém tem mais voz.
E aí Jesus falou: não, não, todo mundo tem direito, porque o ser humano, a alma é importante, a pessoa humana é importante. Independente do que ela tem, não tem, ela é importante. É uma vida. Jesus priorizou a vida. E aí os judeus começaram a reclamar e falar: peraí, que negócio é esse? E aí, capítulo 6, verso 41. Então murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desce do céu, e diziam: não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o seu pai e sua mãe? Como, pois, diz agora, desci do céu? Lhe respondeu Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Isso está escrito em Isaías 46, 45. Isso está escrito em Isaías 54, 13. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Então, Jesus justificou ali através das Escrituras. E aí que Jesus continuou falando e continuou fazendo e continuou arrastando multidões. E eles não estavam gostando dessa situação. E aí que os discípulos começaram a ficar preocupados, porque se Jesus tinha toda a eloquência, a palavra, né, a autoridade, só que aqueles homens, eles eram tidos como as autoridades humanas, e os discípulos começaram a ficar com medo. Peraí, será que nós vamos ser presos, vamos jogar a gente no cárcere, né? E os discípulos começaram a ficar escandalizados pelo discurso de Jesus. Verso 60. Então, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os, dizendo: isso vos escandaliza? Que será pois, se virdes o Filho do Homem subir para um lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então Jesus ele falou assim: olha, é o seguinte, vocês estão com medo, vocês, meus discípulos, não estão confiando no que eu estou falando, estão desacreditando no que eu estou falando. Não. Então eu vou falar uma coisinha para vocês. E foi e explicou. E muitos discípulos começaram a se retirar, porque ficaram com medo e acharam que realmente Jesus estava quebrando ali a ordem, né? 66. E à vista disso, muitos dos seus discípulos os abandonaram e já não andava com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis vós também vos retirar? Vocês também estão querendo sair fora? Vocês também vão sair fora? E respondeu Simão Pedro: Senhor, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E replicou-lhe Jesus: Não vos escolhi eu, não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós ainda é o diabo. E referia-se a Judas Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo entre os 12. Bom, Jesus ele estava ali, ele tinha uma missão e ele estava mostrando. É muito difícil, queridos, a gente pôr uma coisa nova para as pessoas que já vivem num sistema fechado. Isso também fazemos, nós fazemos e vemos constantemente
homens e mulheres que tiveram ideias e direcionamentos da parte de Deus. E muitas das pessoas têm medo e se respaldam naquilo que já acreditam ou conhecem. Então, Jesus falou assim: olha, então vocês também não estão querendo me deixar? Entenda isso. Parecia que Jesus estava sendo duro com eles, mas na verdade, eles precisavam crer de coração. E aí que a comunicação entre eles começou a ficar complicada. Por quê? Não porque eles não estavam ouvindo Jesus, mas porque as vozes de fora, que eram, né, dos judeus, dos sacerdotes, já estavam chamando Jesus de desordeiro. Então entrou aquela confusão de comunicação e a, a incredulidade entrou no coração deles. Então eles já não estavam mais confiando totalmente. E Jesus falou assim: é o seguinte, se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir. Eu chamei 12. Olha só, o número está caindo. Eu chamei 12. Queridos, muitas vezes, nós como pessoas que somos, ai, acabei fechando o PowerPoint sem querer. Vamos abrir o PowerPoint. Fechei sem querer. Ai, Deus. Vamos abrir novamente o PowerPoint. Acabei fechando sem querer o PowerPoint. Muitas vezes, queridos, enquanto ele vai abrindo aqui, muitas vezes nós preferimos confiar naquilo que já está diante de nós, aquilo que a maioria fala, sem a gente discernir e julgar a causa. Então, nós precisamos acreditar naquilo que o Senhor já tem direcionado, aquilo que a pessoa está falando, discernindo com entendimento. Por isso que todos os dias nós andamos nos sete Espíritos do Senhor, porque os sete Espíritos do Senhor, ele nos traz o entendimento, aquilo que nós precisamos realmente fazer, e realmente fazer e confiar. Essa confiança, queridos, ela vem à medida em que nós colocamos o nosso coração no Senhor. Nós não podemos desacreditar. Muitas vezes parece impossível. E isso é fé. O que é a fé? É acreditar naquilo que os olhos ainda não estão vendo, né? Isso é fé. Eu creio nas coisas que não existem e que elas vão passar a existir. Então Jesus estava falando, eu vim dos céus e eles estavam achando não. Eu acho que realmente Jesus entrou numa loucura muito grande, porque ninguém vem do céu. Todo mundo vem dos nossos pais. Isso não existe, né? Ontem eu estava falando a questão da chuva, do dilúvio, queridos, naquela época não chovia. Como que as pessoas, apesar de Noé ministrar 120 anos falando que ia descer água dos céus, eles não acreditaram nisso. Por quê? Porque era uma coisa que não acontecia. Então, eles não ativaram esse esse decodificador importante chamado fé. Nós precisamos acreditar naquilo que o Senhor está falando, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com o nosso entendimento. E aí que a comunicação passou a ficar um campo minado, né? Então, hoje nós vamos falar a questão dos relacionamentos. Jesus, ele tinha 12 discípulos,
e ele estava treinando eles para que eles continuassem o trabalho que ele estava falando. Mas eles estavam vendo todos os enfrentamentos que Jesus e oposição que Jesus estava sofrendo pela sociedade da época. Então, como que eu vou falar sobre isso se Jesus, que é o nosso chefe, né, tem toda a autoridade, está passando por isso? Então, muitos começaram a ir embora. Isso chama-se campo minado, quando nós não conseguimos fazer com que aquilo que precisa ser liberado na equipe, trabalhado, funcione. O que é um campo minado? Um campo minado é quando os comentários que eram passivos se tornam agressivos. Quando as críticas começam a ser veladas. Então, todo momento eu estou ali olhando, velando a crítica, toda hora a crítica está ali, toda hora está a crítica. Então, eu estou velando aquilo, né? E as discussões continuam sendo intermináveis. Isso se tornou um campo minado. O relacionamento está confuso, né? Então, a palavra do Senhor diz assim em Hebreus 12, 14: esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, quando você está dentro do ambiente da sua casa, um relacionamento marital, um relacionamento da igreja, que eu acho que dentro da igreja é um campo minado o tempo todo, queridos. Porque as pessoas falam e querem as coisas imediatas naquilo que elas estão vendo. Eu vejo que hoje em dia a igreja, que era a maior detentora de andar pela fé, hoje ela vive apenas na vista. Eu quero aquilo que está diante da minha vista, eu quero ver para crer, né? Então, isso é uma coisa que não deveria ter acontecido, né? Mas ao longo do tempo, a palavra mesmo de Timóteo fala que isso daí vai esfriando e cada vez os homens vão ficar mais agressivos, presunçosos, altivos, e eles vão entrar em guerras pessoais, por quê? Discussões intermináveis, e críticas, e críticas, e críticas, e críticas, e aquilo vai virando um nível de tensão, 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 no trabalho, na escola, e isso não passa. Então, o que que é nós que conhecemos a bondade do Cristo em nós, queridos, Cristo em nós, o que nós temos que fazer? Apaziguadores, pacifistas. Nós temos que ser os portadores de paz. Se você não consegue vencer pela palavra do amor, se cale. Porque, queridos, o tempo, a pessoa vai cair em si. Ore. Você está dentro de relacionamentos onde as coisas não estão acontecendo, você está no meio de duas guerras, duas pessoas diferentes, e você não consegue, você vai, tenta de um lado, conversa com a pessoa e fala, fulano, volte com fulano, conversa com fulano, não, não quero, não quero. Então, você não tem o que fazer. Ore a Deus e busque pelo amor do Pai e fala, Senhor, eu quero, Senhor, fazer um papel como um pacificador, mas só o Senhor pode julgar a causa. Não, não afomente mais a situação que está explosiva. Não vele as críticas. Cuidado com os comentários agressivos, sabe? Não provoque a ira do seu irmão, mas ore a Deus. Entre no momento de intercessão. Olha, eu intercedo entre eles, Senhor, julgue-os. Fulano é seu, coloque essas pessoas diante de Jesus, porque Jesus morreu por elas, queridos. Nós fazemos a nossa parte, mas Jesus morreu por essas pessoas e essas pessoas têm valor para Deus, independente do que elas estão vivendo. Cada um defende a sua causa, mas nós defendemos a causa de Cristo, então nós oramos para que a paz seja estabelecida. Ore, busque ao Senhor. Fazemos com que esses campos perigosos, minados, né, se transforme num campo aonde Jesus entra, queridos, porque só Ele pode apaziguar. Jesus estava com seus 12 discípulos e eles já estavam ficando contra o Senhor Jesus, queridos. E Jesus falou: eu desci do céu. E ele falou: da onde que você veio? E os judeus falaram: não, ele é filho de José com a Maria. Queridos, olha que situação.
Jesus também passou por essas situações. Quem somos nós para não passar? Mas nós temos o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, portanto, é um momento que nós precisamos entrar e buscar por essas pessoas, em nome de Jesus, para que Jesus, que ama as pessoas, entre e acabe com essas guerras. Comunicação assertiva ou a comunicação não violenta. Bom, então, o que é uma comunicação assertiva? Nós precisamos ter essa comunicação assertiva o tempo todo, no trabalho, nos grupos familiares e nos relacionamentos amorosos também. Algumas pessoas parecem viver um drama alheio. Efésios 4:32. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, eu trouxe aqui 4 pilares de uma comunicação assertiva. O que eu posso fazer? Esses 4 pilares aqui: observação, sentimentos, necessidades e pedidos. Ele é muito importante. Se você trabalhar nisso, você vai conseguir fazer com que a comunicação de alguns grupos onde você está inserido, eles possam amenizar e chegar a um consenso. Observação. Observe e descreva os fatos sem julgar e sem avaliar. Essa aqui é a dica. Você observou? Não julgue, não avalie. Tá? Apenas observe e descreva os fatos. E analise. Porque, queridos, certamente nós vamos julgar errado e nós vamos avaliar conforme o calor, o quente do momento. Sentimentos. Identifique e expresse os seus sentimentos e o do outro. Então, vamos colocar o nosso sentimento. Olha, meu sentimento hoje é esse. Tô triste. E o do outro também tô triste. Ah, então vamos avaliar? Se você tá triste, eu tô triste, Jesus não tá nisso. Como que Jesus está nisso? Jesus é a vida, queridos. Jesus é o amor. E Jesus, ele vai lutar pela unidade. E nós, como discípulos deles, precisamos lutar pela unidade. Necessidades. Identifique e expresse as suas necessidades e a do outro. Qual que é a minha necessidade? Qual é a necessidade do outro? Vamos expressar isso junto? Pedidos. Formule um pedido. Então, essas são as 4 pilares de uma comunicação que vai ser assertiva. Eu fazendo essas 4 bases, eu trabalhando nessas 4 bases, a minha comunicação pode ser mais eficaz do que eu ficar criticando meu irmão. Jesus, queridos, ele fazia isso com tanta excelência, com tanta propriedade. Ele é o nosso maior exemplo e nós precisamos olhar para isso, porque o modelo de Jesus não falha, queridos, e nós não olhamos para isso. Nós temos excelentes apóstolos, mestres, pastores, mas nós esquecemos de olhar para o modelo principal que Jesus suportou tudo isso e obteve vitória, e não conseguimos colocar para a nossa vida. Por quê? Então, observação, olha aqui, é o primeiro passo para conseguir entender a situação. Nesse momento, deixe de lado julgamentos, interpretações pessoais. Claro, porque se eu fizer uma interpretação pessoal minha, lógico que eu vou fazer conforme o que eu acho que é certo. E o que o outro acha que é certo? Será que nós não podemos respeitar a opinião de cada um, mas chegar num consenso do que realmente será mais eficaz? Né? Sentimento. Mapeie os sentimentos provocados pela situação, tais como a raiva, a tristeza, e nomeie, compreende-as, sua responsabilidade e não a do outro. Necessidades. Atente-se em quais requerimentos essas emoções despertam em você. E pedido. Por último, vem o pedido, que as pessoas podem fazer para ajudar a entender tais carências. O que você precisa do outro? Bom, Jesus maravilhosamente fez esse trabalho.
e ele conseguiu provar o amor e a missão do Pai para com os habitantes da terra. E os apóstolos adquiriram esse legado maravilhoso, né? Priorizar a pessoa humana que precisa de Jesus e voltar para os céus, para a eternidade, para o Pai. Então, Jesus, com a excelência da comunicação dele, perfeita, assertiva, respeitosa, digna, ele deixou um legado e os 12 apóstolos andaram por todos esses lugares, levando o evangelho de Cristo Jesus. Queridos, que maravilhoso! E nós estamos brigando um com os outros, enquanto que o evangelho de Cristo Jesus não está sendo disseminado. Perdemos muito tempo nas nossas discussões diárias, de lugar, de posição, enquanto o reino está ficando em déficit, né? Então, nós precisamos continuar priorizando as coisas do Pai. Buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, olha só, e eles resolveram acreditar e confiar na comunicação do Senhor Jesus. E todos esses lugares que eles andaram, olha quantos lugares ouviram o evangelho de Cristo Jesus e prosseguiram, e as igrejas cresceram. Queridos, o legado, os 12 apóstolos lançaram as bases da igreja e o seu legado espiritual ainda influencia a igreja de Cristo até hoje. E as suas vidas demonstram a importância do compromisso com Deus e do testemunho fiel. Então, cada apóstolo, cada discípulo de Jesus desempenhou um papel essencial na formação da comunidade cristã e na expansão do evangelho. Uau! Olha só que maravilhoso. Formação em Atos dos Apóstolos, a ação do Espírito Santo através da igreja. Então, o que que nós vimos ali? Para a formação dos apóstolos, dos Atos dos Apóstolos, nós vimos a ação do Espírito de Deus. Por quê? Porque o espírito do entendimento, da sabedoria, do conhecimento, do poderio de Cristo, do poder, do conselho, todos esses espíritos do senhorio, queridos, ele dá discernimento para que o ser humano entenda o que ele pode fazer e falar e até onde ele vai com respeito à dignidade da pessoa humana. Queridos, nós liberamos a palavra. Se a pessoa quiser mudar, ela muda. Se ela não quiser, é uma escolha pessoal. Mas essa escolha somente vai atrasar o tempo e ela vai ter consequências. Agora, se ela quiser, olha onde ela vai. Os apóstolos, eles aceitaram e eles discerniram, não, vamos continuar. O Espírito Consolador testificou. Jesus, ele subiu, voltou para o Pai. Mas ele falou: não vou deixar vocês órfãos, eu deixarei o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele deu discernimento para que eles entendessem o que realmente importava. Então aí nasceram os apóstolos, a igreja, o Espírito Santo, os apóstolos e a comunhão. Então a unidade, ela só se acontecerá através de um espírito pacificador. Né? Por que Jesus escolheu 12 apóstolos? Os 12 apóstolos simbolizam as 12 tribos de Israel, que representam a nova aliança de Deus com o seu povo. Efésios 2, 20. Então, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Qual que é a pedra de esquina? Quando eles faziam aquela construção, eles faziam dois arcos. E a pedra principal era ela que era o apoio. Ela segurava. Se tirasse ela, aquele arco caía. Então, Jesus, ele é a peça principal de todos os nossos relacionamentos, de todas as nossas comunicações, de tudo aquilo que nós estamos conversando e falando. Ele é o fundamento, ele é o principal. Não tem o que eu quero, o que aquela pessoa quer.
mas tem o que Jesus quer. Amém? Romanos, capítulo 15, a partir do verso 5 e 6. Vamos ler? Romanos 15, 5 e 6. Ora, o Deus da paciência, da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, respeito, segundo Jesus Cristo, para que concordem e a uma voz glorifiquem Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos colocar tudo diante de Deus. Seja um pacificador e tenha uma comunicação assertiva, para que o Cristo seja glorificado por nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é a única razão de nós estarmos ainda falando e comunicando. Que nós sejamos, Senhor, os pacificadores deste tempo, os novos apóstolos e discípulos do Senhor, levando a palavra da salvação. Que o evangelho da paz, o evangelho do reino, seja liberado, disseminado, difundido através das nossas vidas, em nome de Jesus. Eis-me aqui. Você pode dizer para o Senhor, Pai, me perdoa, Senhor, porque muitas vezes eu não estou fazendo o propósito, cumprindo o propósito como igreja do Senhor, que é liberar o evangelho e evangelizar as vidas, até que o Senhor venha. Pai, nos perdoa, Senhor, pelos nossos relacionamentos quebrados, quando nós não usamos com assertividade a nossa comunicação, não respeitamos a opinião do outro, e não conduzimos a eles a verdade de Cristo, mas entramos em discussões intermináveis, críticas veladas. Perdoe a nossa humanidade caída, Senhor. Pai, nós queremos colocar os nossos pensamentos diante do Senhor. Que os nossos pensamentos sejam a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo, para que a missão seja cumprida, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe cada um de vocês. Tem mais uma ministração dessas ministrações de Chesman. Saia da insatisfação. Que a insatisfação nos relacionamentos, ela possa ser eliminada através de uma comunicação assertiva. É o que o Senhor Jesus deixou para que nós façamos, para uns com os outros. Em nome de Jesus. Deus abençoe seu início de semana. Que você tenha uma semana maravilhosa, produtiva, né? Cheia das virtudes do Altíssimo, em nome de Jesus. Shalom, shalom.